o Na Estrada de hoje vai nos levar à Natividade. A cidade fica no noroeste fluminense e é cortada pelo rio Carangola, que segue em curvas sinuosas por todo o município. Forte no turismo religioso, na pecuária e gado leiteiro, Natividade é também lugar das artes e da cultura e de gente que leva o município do interior do estado do Rio de Janeiro para o mundo todo. Sejam bem-vindos à Natividade. Eu estive lá no sertão, eu andei com fogo de lá, eu trago na minha memória lá a saudade, histórias pra contar. Eu vi a vaquejada, não pode faltar não. É a calça de napa, chapéu de couro e seu gibão. Mestre Cabeça fez sua história aqui em Natividade. Nascido em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, Nilson Clementino Hansmann fundou em Natividade a Associação Internacional Sinhá Bahia de Capoeira. Através dessa entidade sem fins lucrativos, Mestre Cabeça é responsável em formar crianças e adolescentes na capoeira, resgatando as origens dos antepassados que participaram da fundação do município. A cultura negra aqui tomou uma forma muito grande, até porque já se tinha um trabalho em cima da questão da cultura negra aqui, né? Até feito por um grande amigo meu, né, que é falecido, né? Falecido Pi, que era diretor de cultura, que já fazia um trabalho de dança afro das crianças aqui, né? Propriamente assim no período de agosto, né? Que é o período do folclore, período de novembro, né? Consciência Negra e tal, 13 de maio. E aí, como diz no ditado, juntou o último ao agradável, né? Eu vinha conhecer ele através de um aluno aqui no centro, né? E aí esse aluno falou, olha, o Mestre Cabeça, né? Faz capoeira, dança afro, samba de roda, maculelê, tudo sobre a cultura negra. Aí foi, como diz no ditado, foi um verdadeiro casamento, né? Ele abraçou minha causa. E aí a gente expandiu o trabalho aqui, né? Cheguei até a montar uma peça teatral, né? Retratando o Brasil Colônia, do qual eu tive o prazer de levar na abertura da Copa na França, em 98, né? Eu representei, né, o Brasil lá na abertura da Copa com 36 alunos aqui de Natividade. E não é à toa essa ligação com a cultura afro. Inicialmente, a região conhecida como Vale do Carangola era habitada pelos indígenas Puri, que pertenciam à tribo de Goitacá. Depois de muitos enfrentamentos com os tamoios e portugueses, muitos começaram a migrar em busca de novas áreas e densas florestas do noroeste fluminense. A atividade do Carangola, né, tem a ver com o rio Carangola, né, que é cercado de mitos e lendas, mas é um lugar, um vilarejo, né, que fez parte de um desbravamento da zona da Mata Mineira, à época, né, do limiados do Império, e que foi desbravada por uma família de mineiros que vieram de Mariana e Ouro Preto, né, pelo que os registros apontam, a família Ferreira César e Ilanes Brandão, que vieram para essa região no final do ciclo do ouro em Minas Gerais. Então se esgotaram as fontes de rendas dessas famílias lá e eles começaram a explorar novas possibilidades de ganho. Então eles vieram para a parte de Minas Gerais que ainda não era ocupada, né, e desbravar a região que ainda tinha indígenas, e eram os puris que eram os nativos aqui da região. Então eles vieram para o sul da zona da Mata Mineira e entraram os rios e adentraram o Vale do Muriaé e o Vale do Rio Carangola. Então a Natividade faz parte dessa exploração dessas famílias que desceram os rios das Montanhas Gerais em direção ao litoral do que é hoje, né, o Rio de Janeiro. E essas famílias vieram e fundaram pequenos povoados em desbravamento da região. Extração de madeira e potencial de outros produtos que eles pudessem comercializar. E
com isso, pelas leis de terras da época do Império, isso acabou sendo doado a eles como terras de benfeitoria. Natividade fica no noroeste fluminense, a 182 metros de altitude. Os 15.074 habitantes, segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2022, vivem a 333 quilômetros da capital do estado. O município, de 387 quilômetros quadrados, faz divisa com as cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Varriçai, Itaperuna, Porciúncula e Antônio Prado de Minas, em Minas Gerais. A colonização das terras que fazem parte do município de Natividade tem seu início em 1821. José de Lanes Dantas Brandão, de Minas Gerais, é considerado o branco pioneiro na região. Segundo historiadores, ele e seus irmãos ocuparam a região. Várias fazendas foram estabelecidas, sempre com a exploração da mão de obra de negros escravizados. A Fazenda São José foi a primeira edificação da região, construída pelo bandeirante José Lanes Dantas Brandão. Daqui surgiram os municípios de Porciúncula, Varriçai, Itaperuna e Natividade. A importância dos escravos para o Brasil no geral é muito relevante, né? Foram realmente a mão de obra que ergueram desde a fazenda que a gente tem aqui ao fundo até as plantações e o desbravamento da região. Eles vieram logo com os bandeirantes, os desbravadores, como está aí na historiografia geral, mas receberam aqui um papel importante como pessoas para ocupar a região e fazer com que ela prosperasse. Então foram usados sim como mão de obra escrava e também como uma maneira de ocupar o território e fazer com que esse território prosperasse. Então foram responsáveis pela agricultura, foram responsáveis pela criação dos animais e das práticas comerciais que deram início à rentabilidade dessas posses que eles estavam ocupando agora. Para a professora Maria Aparecida de Souza, doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, o racismo em Natividade sempre foi muito visível, como em outras regiões do Brasil. Por eu ser moradora de bairros negros, desde sempre, eu nasci dos primeiros bairros negros de Natividade, eu sabia que nós, na construção da cidade, nós contribuímos, por exemplo, desde os quebradores de pedra, e na época, né, usava-se quebrar pedra à mão, como os carroceiros que levavam materiais, e os grandes construtores, que na época usava-se muito taipa. Então, tinha os taipeiros, e depois passou para pedreiro. E eu sabia dessa contribuição. Eu, inclusive, via a população negra trabalhando e isso nunca foi comentado. Isso foi como se não tivesse existido essa contribuição. Mesmo depois da libertação dos escravos, os negros libertos ficaram por aqui. O pós-libertação, sem qualquer planejamento, transformou os ex-cativos em mão de obra descartável, empurrando essa população para áreas mais periféricas de Natividade. A formação urbana de Natividade teve início quando ocorreu a dita abolição, quando não houve amparo do governo, não houve política pública de amparo dessa população negra. Então, a população negra precisou deixar o campo, já que não precisavam mais da nossa mão de obra, só enquanto escravizados, e precisou vir para a cidade para buscar trabalho, para se manter. E chegando na cidade, muita dificuldade, inclusive uma grande segregação territorial, espacial, e não tinha mais onde construir nos lugares de melhor acesso. Sobrou, então, para a população negra, as beiras de rios, e alto de morro, em lugares insalubres de difícil acesso. Chegando em Natividade, a direção Porciúncula Natividade, entrando no centro, na Avenida Amaral Peixoto, havia em toda a extensão da avenida um correr de árvores. Então, nessa posição que eu te disse, à direita, onde hoje é ali o Banco Itaú,
à direita transitava negros, pobres. E à esquerda, que é, não por acaso, né, é o lado onde há o Banco do Brasil, a igreja, o clube, o jardim, que é a pracinha do centro, é onde transitava a população branca e, assim, de boas condições econômicas. Isso não tem, assim, tanto tempo, eu me lembro muito bem. Em 85, ainda havia esse correr de árvores no centro da cidade de Natividade. Desde o início da colonização, a economia era baseada principalmente na cafeicultura. Posteriormente, a pecuária passou a ser importante para o desenvolvimento de Natividade. Mas foi a construção da Estrada de Ferro Leopoldina que permitiu mudanças administrativas a partir de 1861. Aqui foi uma região bem próspera, onde o café, quando plantado, frutificou, realmente foi muito próspera a produção de café aqui, assim como o Oeste Paulista. O Norte e Noroeste Fluminense foi bastante feliz na plantação de café por conta das questões geológicas do território e do clima. Mas houve sim a grande crise, em 1929, e que abalou profundamente o preço do café, o principal commodity que o Brasil exportava à época, e isso mexeu com a economia da região. E muitos cortaram as lavouras por incentivo governamental para atender uma perspectiva da economia da época, que se eu baixo a demanda, o preço aumenta. Então cortaram lavouras, queimaram produção para tentar aumentar o preço do café. Uma estratégia que não funcionou muito, mas era uma medida desesperada para tempos desesperados. Então aqui os proprietários passaram a pensar novas alternativas e aí fizeram uma transição para a pecuária. Aproveitando essas pastagens das lavouras que foram derrubadas, eles vão criar o gado e aí sim poder viver do leite, da carne, do couro e produtos associados à pecuária. Então foi uma transição emergencial e ao mesmo tempo bastante intensa, que fez a economia mudar o polo do café para a pecuária. O município foi criado e extinto, e só em 1947 foi restabelecido. A bandeira da cidade foi criada em agosto de 1964. No brasão, várias mensagens. A origem portuguesa, o desbravador, penas e flechas representam os indígenas puri, o rio Carangola, o café e as duas máscaras do teatro, que representam a cultura no município. Ressaltar que Natividade tem uma cultura muito forte. Inclusive, o nosso brasão tem um símbolo do teatro. Então, a Natividade é uma cidade hospitaleira, uma cidade de grandes artistas, grandes celeiros, e a cultura é muito forte. A gente, por mais que a gente tenha incentivo do governo federal, o município também tenta ajudar, fomentar a cultura, porque são grandes artistas que levam o nome de Natividade para outros estados ou até outros países. Então, esse é o momento que Natividade hoje tem, do município estar muito próximo à cultura, entendeu? Então, a gente trabalha muito desenvolvimento cultural. Então, por isso que no município se investe muito nas coisas que a gente tem ligado à cultura, para poder difundir a cultura mais forte possível. Santuário, Parque dos Milagres. Natividade recebe até 30 mil turistas por ano, que visitam igrejas e o local onde Nossa Senhora, Mãe de Jesus, teria aparecido para um morador da cidade. As aparições acabaram se tornando um motivo de romaria e devoção. Sob o vosso manto azul de padroeira, e neste dia vos ofertamos amor, luz, alegria, ó venerada, porque vós sois nossa esperança. Natividade é conhecida pelo turismo religioso, e não é à toa. Foi aqui, no Sítio dos Milagres, localizado na estrada que liga o distrito de Ourânia ao centro da cidade, que os devotos acreditam nas aparições de Nossa Senhora. Maria, flor do céu, lírio sem jaça, medianeira entre a terra e o bom Jesus, aumentai a nossa fé na vossa graça, inundai-nos, boa mãe, na vossa luz. O ponto
ponto turístico mais famoso de Natividade é o Santuário das Aparições de Nossa Senhora. Aqui, o doutor Fausto Farias afirma ter visto Maria por 5 vezes. No local, temos a casa, que é uma réplica da casa onde Maria viveu, em Éfesos, na Turquia. As aparições teriam acontecido entre os anos de 1967 e 1968, pelo menos 5 vezes, sempre para o pai do seu Roberto. Quando meu pai tomava conta da fazenda, ele teve uma visão exatamente nesse local, um pouquinho acima onde nós estamos, onde corre uma água no regato. E na época ele procurava essa água para fazer um curral, que foi construído logo depois desse fato. E ele estava atrás dessa água. E nesta água, foi que apareceu uma figura que só ele via, só ele ouvia. E esse fato mudou totalmente a história desse lugar. Sabe? Foi uma coisa extraordinária. O meu pai, como médico que era, a primeira coisa que ele pensou é que ele não... meu pai era religioso, sim, temente a Deus, mas não era de frequentar a igreja. Minha mãe não, minha mãe é muito católica. Mas meu pai, o que aconteceu? Ele pensou que ele pudesse ter tido uma alucinação. Ele, como médico, ele imaginou. Era exatamente nesse horário, 3 horas da tarde, um sol muito quente. Ele falou, pô, eu tive uma alucinação, eu vi uma coisa que ninguém viu, porque ele estava acompanhado. E aí ele foi ao médico no Rio de Janeiro, procurou um colega, na época o doutor Manfredini, era um psiquiatra muito famoso na época, e virou meu pai pelo avesso. Não achou nada de errado. Temos até um laudo médico dele, dizendo um diagnóstico do meu pai, que ele é um homem são. E falou, olha, Fausto, você viu alguma coisa que ninguém vê. Isso chama-se sobrenatural. Acredita quem quiser. O santuário é hoje o principal ponto turístico do município. Aqui foi construída uma réplica da casa onde Maria teria vivido e conserva a pedra deixada por ela em uma das aparições. Qual foi a mensagem que Maria passou para o seu pai? Veja bem, a primeira coisa que ela pediu, que foram 3 mensagenzinhas, uma pequena, uma grande e outra pequenininha. A primeira, ela se identificava como Miriam, ela falava em Éfeso, foi aí que meu pai foi a Éfeso depois. Nessa mensagem, nessa primeira aparição, apareceu uma pedra na mão do meu pai. Ela pediu, quando estava se despedindo dele, ela pediu para ele colocar a mão, como estavam as dela, sempre nessa posição, dentro d'água. Coloque as mãos aqui aos meus pés, que ela aparecia em cima de um regato, sempre. E ele colocou, e quando ele levantou, tinha uma pedra na mão dele. Essa pedra não tem valor comercial, ela está aqui até hoje, ela está exposta aqui. E Nossa Senhora pede nessa mensagem que ele trouxesse sempre, todo ano, essa pedra aqui no regato. E o meu pai assim o fez. Numa outra mensagem, outra aparição, Nossa Senhora ditou uma mensagem que ela pediu que ninguém soubesse, só ele. A gente chama de frase sigilosa. E realmente ela ficou sigilosa. O meu pai só disse para minha mulher, para minha mãe, para a mulher dele e para os 3 filhos, só, para mais ninguém. Então meu pai ficou com duas coisas, assim, uma era a pedra que ficava lá na casa dele, na cidade, exposta lá, e a outra era essa frase sigilosa. No inteirinho, daí teve uma grande mensagem, uma terceira, mas muito grande, aí sim, uma grande exortação à igreja. Emocionado, seu Roberto lembra que ainda não é hora de revelar a última mensagem de Nossa Senhora. Com relação à frase, meu pai passou para nós e a gente, quem sabe um dia ela vai ser divulgada. Não sei, a gente não sabe, é uma frase voltada
única, exclusivamente para a nossa Igreja Católica. Não fala nada de fim de mundo, não fala nada de apocalíptico, nada disso. É sobre um problema atualíssimo da Igreja. Mas meu pai não achou ainda, na época em que ele era ainda vivo, a oportunidade de divulgar. E nem nós. Hoje nós não ainda achamos que não é hora. A gente acompanha todos os pronunciamentos do Papa e infelizmente ainda não está na hora ainda. Então a gente tem que esperar. Não sabemos se ela vai ser divulgada. Eu torço muito, mas vamos ver, quem sabe. Uma hora aparece. Mas por isso, então tem essa igreja, que a gente chama de igreja, mas não é igreja, né? É uma casa onde é visitado. No centro da cidade está a Igreja Matriz Católica, que foi transformada em santuário diocesano, que também é um local muito visitado. Quando chegamos aqui, encontramos essas montanhas, não muito altas, mas acolhedoras entre as curvas, né? Então, o próprio hino nosso aqui fala que o rio Carangola, ele vai serpeando aqui entre as montanhas, então acho que isso também faz a gente sentir acolhido também. O povo nos acolhe, a natureza também nos acolhe, com certeza. Como em outros municípios da região noroeste fluminense, Natividade investe no turismo rural e no turismo histórico. Há visitas a várias fazendas do ciclo do café e depois da pecuária. Moradores que saíram da cidade e voltaram agora para investir nesse novo projeto. Eu tenho espaço para receber por dia, assim, se vier 40, 45 pessoas. Aqui a gente tem 2 cachoeiras, tem um açude de 1 alqueire 200, tem a sede, que é uma história em si, né? Só a sede já tem história, 4 trilhas. Eu tenho aqui dois guardas florestais que entram nas trilhas explicando onde você tira a água, qual o fruto que você pode comer. Vamos supor que cai um avião na Amazônia, como as pessoas, elas ficam preparadas para, quando elas estão dentro do mato, se virar, até chegar ao resgate. Então é bem legal, é um projeto que eu criei aí com as crianças, com as escolas, a gente está começando também, já veio um grupo aqui e deu certo. E agora a gente está nesse chamado Caminho do Açúcar, né, que é uma coisa que está passando por todo o interior do estado do Rio, e agora vai ser a nossa oportunidade. O turismo de experiência também virou negócio aqui em Natividade. A Carla, ambientalista, abandonou a pecuária na fazenda para experiências com o turismo de natureza. Eu decidi, então, acabar com a produção leiteira e começar a pensar na possibilidade de trazer um turismo de experiência, aproveitando o ambiente do sítio, né, da mata e de toda a estrutura, para atrair o turista e também a hospedagem aqui no sítio do Engenho como uma forma de rentabilidade também, né? E conhecimento aqui da área, das espécies que existem, da preservação do ambiente, da água. O comércio local também tem destaque. Seu Adésio é dono de uma das lojas mais antigas de Natividade. A Casa São Geraldo de Tecidos e Vestuário foi fundada pelo pai dele, uma referência comercial na região. Ela no início inaugurou, ela vinha só até ali. Depois o papai foi construindo até aqui. Éramos 3 irmãos. Aliás, isso eu gosto que fique gravado. A nossa loja, depois que o papai parou, ficamos eu, Geraldo, que aliás dá o nome à casa, e Marcelo. Trabalhamos muitos anos juntos aqui e fizemos crescer mais a loja. Nesse tempo, o município era voltado para a agricultura. Tinha muito café, milho, algodão. Com isso, aconteceu a invasão de
famílias de Natividade, porque o café ele ocupa muita gente. E já o gado que entrou no lugar, leiteiro ou de corte, utiliza poucos funcionários. Então a gente via Natividade, que tinha 23 mil habitantes naquele tempo, famílias indo embora, sempre para o Rio. Para o prefeito de Natividade, administrar a cidade é um prazer. Natividade, a cidade de praticamente 16 mil habitantes, com todas as soluções e todos os problemas, né, corriqueiros de qualquer município. Mas é um bom lugar de se trabalhar, uma cidade que você luta ao máximo para fazer o seu melhor, tentando manter a cidade em bom estado de conservação, mantendo uma boa saúde, uma boa educação. É bom ser prefeito de uma cidade de um porte menor, porque naturalmente os problemas são menores, mas mesmo assim muito trabalhoso, muito cansativo, mas é muito bom poder trabalhar com a nossa gente, porque é o que a gente vai levar, né, a nossa história do município da cidade conosco para sempre. Mesmo depois do fim da cultura cafeeira, Natividade se impôs como forte produtor de leite e gado de corte. Pequenos e médios produtores vivem da agropecuária, uma cidade que deixa nomes na história do estado e do Brasil. O atleta paralímpico Ricardo Mendonça faz questão de ressaltar suas origens. Given a long lead up to get set as well. Hamdi and Luis da Costa around very well. And Kokowski for Poland going great in lane 7. Pronomo in 6-2. This is going to be tight when it straightens up. But going very well in 3 is Ricardo Gomez. He took that bend really well. Well clear. It's him against the clock. It's going to be fast. 22.59. Gomez takes it. Ricardo Mendonça nasceu aqui em Natividade em 1990. Em 2014, sofreu um acidente que deixou sequelas na perna e braço direitos. Ele começou no atletismo paralímpico só em 2019. Eu nasci em Natividade, sou nascido e criado lá, filho de Maria Rita, cozinheira. Ela é a cozinheira do asilo da cidade. Minha infância foi muito boa, minha mãe se esforçou muito para poder me criar, ela me criou sozinha, com um pouco de ajuda da minha avó e do meu avô. Nós vivemos sempre só eu e ela, então eu tenho muito orgulho de ser de Natividade e principalmente de ser filho de Maria Rita. Eu sofri um acidente, infelizmente, foi uma coisa que não deu para controlar, aconteceu esse acidente e eu me tornei uma pessoa com deficiência. O esporte em si é um instrumento de mudança em qualquer vida, principalmente na vida da pessoa com deficiência, porque tira a gente da anomia social. A pessoa com deficiência, ela é muito... Já foi mais, mas ainda é muito exclusa da sociedade. Então, assim, o esporte, ele, além de salvar vidas, ele dá uma perspectiva de melhora. Mas já em 2020, nos Jogos de Verão de Tóquio, Ricardo levou o bronze nos 200 metros. Foi medalha de ouro nos 100 metros e nos 200 metros nos Jogos Parapan de Santiago, em 2023. E ouro no Mundial de Kobe, em 2024. Ricardo vai participar das Paralimpíadas da França. Natividade estará lá. É um caminho de renúncia, mas é um caminho muito bom. O que eu falo para as pessoas, principalmente quando eu vou fazer uma palestra, uma entrevista, é não desistir já é o primeiro passo. A menor intenção de esforço já é um passo muito importante. Então, assim, é manter-se ativo e manter-se focado naquilo que você quer. Eu não falo nem de expectativa, eu falo sobre preparo. A gente se prepara para chegar lá e dar o nosso melhor, vencer o cronômetro. É uma coisa que a gente aprende no esporte, principalmente no atletismo, é que a gente precisa entender que o nosso maior adversário é o tempo. É o cronômetro ali. Então a gente tenta vencer o tempo. Se vencendo o tempo a gente conseguir vencer o adversário, ótimo. Mas a gente tenta sempre se vencer aquilo que você tem como melhor, fazer o seu melhor. E às vezes pode ser o melhor do dia.
mas também a gente trabalha para que seja o melhor da vida. Cultura e esporte sempre estiveram presentes na história de Natividade. O município do Noroeste Fluminense, que foi forte no cultivo de café e hoje, além do turismo, tem como atividade econômica importante a pecuária e o gado leiteiro. Seu Ricardo resume bem a história de Natividade. Eu já recebi propostas de... se eu vendesse, eu não ia precisar trabalhar nunca mais na minha vida. Só que ele dizia, meu filho, o homem sem história é simplesmente um homem. Vocês têm filhos? Vocês têm que ter história para contar, porque é através da história que eles vão afirmar e romper. Então aí os meninos formaram, pai, o que nós vamos fazer agora? Aí eu falei, vamos fazer cachaça. Só que em 2018 nós tivemos que parar. Hoje em dia, você chega a produzir alguma coisa, nem que seja para consumo próprio? Não. Mais nada? Ficou muito, ficou quase os 3 mil litros de cachaça prontos. Que isso? Eu tenho cachaça aqui de 9 anos. Caramba! Você vai provar dela. 9 anos? É, dentro de um barril de carvalho. E aqui é a casa da cachaça. É a adega. Olha o cheirinho. Licença. Pois não, fica à vontade. Essa aqui que tem 9 anos guardada. Cheira. Nossa. Você sabe como você bebe cachaça? Você sabe beber cachaça? Bicando um pouquinho, só um pouquinho para provar. O que você tem que fazer? Eu fui em Itaverava e fiz um curso de alambiqueiro. Eu costumo dizer que aqui eu sou o cachaceiro, mas também sou o consumidor, porque eu gosto de uma cachaçinha. Ó, você pega a cachaça, põe na boca e engole. Pouquinho, né? Aí vai ficar na sua condição. Forte! Não é forte. Mas uma delícia. Não, o que acontece? A primeira cachaça que você bebe, você tem um machucado, você passa aquele trem que arde. A segunda vez, vai arder como ardeu na primeira? Não. Assim é a cachaça. Deixa eu ver mais um golinho, peraí. Agora você já não vai achar tão forte. Ah, não, o padeirinho chega a escumar a boca. Verdade. Né? Essa tem 9 anos. Servidos? Para o governo local, são necessários investimentos para aumentar a arrecadação da prefeitura e dos agricultores locais. O turismo é a solução. Principalmente é a questão da rede de hotelaria. Nós não temos uma rede tão grande, então a gente não conseguiria abrigar um número grande de turistas. E outra coisa também são as pavimentações, as estradas, porque como nós temos a intenção, já está de início, que é um projeto turismo rural, então a gente precisaria melhorar as estradas vicinais. E também as vias urbanas também, em alguns lugares a gente precisa melhorar, algumas RJ também precisamos ter uma melhora, por quê? Para ter mais acessibilidade do turismo. Do turista, né, poder visitar o nosso município. A política também ajudou a transformar Natividade em município. A cidade foi berço de parlamentares. Nasceu e foi eleito por Natividade o deputado federal Claudino da Silva, o único negro na bancada fluminense à época. Eu aproveito esse momento para fazer um convite a todos. Venha conhecer a Natividade no interior do estado do Rio, na pontinha do estado. Aqui você encontrará muitas pousadas. Aqui nós temos a Casa do Artesão, mantida pela Prefeitura Municipal, de toda espécie de artesanato. Aqui você tem uma boa gastronomia, aqui nós temos um bom peixe, umas boas pizzarias, um local bom de vir, aconchegante, sossegado no interior do Rio. Você será sempre bem-vindo e venha visitar a Natividade. Município que exalta as belezas naturais, a cultura, a arte e a religião. Cidade que traz no seu hino as curvas do rio Carangola, que serpenteia pelas serras de mais esse município do Noroeste Fluminense. O Carangola que passa. O interior do Rio também existe,
e que a gente consiga mostrar que existem talentos perdidos lá e que podem ser lapidados desde que haja a devida busca por esses talentos. Então, um beijo, valeu. O teu solo louvaremos, berço feliz onde nascemos, e quem chega é nosso irmão. Em nossa natividade, a palavra liberdade canta em cada coração.